Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine. Ofereço minha respeitosa reverência a sua divina graça a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna, pois se refugiou em seus pés de lótus. Dirigimos a ti nossas respeitosas reverências, ó mestre espiritual, servo de Sarasvati Goswami. Estás bondosamente pregando a mensagem do Senhor Chaitanya Deva e libertando os países ocidentais que estão cheios de impersonalismo e niilismo. Então, Jagadguru Srila Prabhupada tem um texto interessante aqui. Ele diz o seguinte: Sri Sopanishad, do mantra 13. O ser vivo sofre perpetuamente das misérias materiais de nascimento, velhice, doença e morte, em diferentes tipos de corpos. A forma humana de vida é uma oportunidade para sair desse envolvimento, simplesmente por restabelecer o relacionamento perdido entre a entidade viva e o Senhor Supremo. E o Senhor vem pessoalmente ensinar esta filosofia de rendição ao Supremo, o Sambhuta. Quando uma pessoa ensina a rendição e a adoração ao Senhor Supremo com amor e energia totais, ela presta o real serviço à humanidade. Assim nos instrui neste mantra o Sri Ishopanishad. Então, quando uma pessoa ensina a rendição e a adoração ao Senhor Supremo com amor e energias totais, ela presta o real serviço à humanidade. Assim nos instrui neste mantra o Sri Ishopanishad. Legal, né? Prabhupada, ele vem fazer um grande serviço para a humanidade, só que em Kali Yuga, no momento atual, a humanidade está coberta pelo materialismo e as religiões têm invertido o sentido, né? O significado o propósito da vida espiritual. Então, estão fazendo um desserviço para a humanidade, porque eles estão colocando Deus, Krishna ou alguma forma espiritual para ganhar dinheiro e lucrar com esse dinheiro e satisfazer seus sentidos materiais. Muito diferente do propósito de Srila Prabhupada, que é um propósito de ensinar a como você tem que servir Deus e amar a Deus, independente de você ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Mas, nesta era de Kali, em especial no momento de Krishna atual, né, sendo coberto pelo modo da ignorância e a paixão, as pessoas têm se desviado desse princípio e utilizam Krishna e Prabhupada para ganhar dinheiro, dar aulinha de yoga e vender um monte de coisas sem sentido em nome da religião. Completamente falso e errado. E este mantra do Sri Upanishad refuta completamente essa ideia altruísta da ISKCON atual. Então, continuando aqui no mantra, a maneira simples, Prabhupada diz então, a maneira simples de adorar ao Senhor Supremo nesta era de perturbações é ouvir e cantar sobre suas grandes atividades. Mas os especuladores mentais que pensam que as atividades do Senhor são imaginárias, abstêm-se de ouvi-las e inventam alguns malabarismos de palavras sem substância, para desviar a atenção da multidão inocente. Em vez de ouvirem sobre as atividades do Senhor, eles se promovem, induzindo seus seguidores a exaltar pseudo-mestres espirituais. Um ponto interessante aqui, né? Em vez de ouvirem sobre as atividades do Senhor, eles se promovem, induzindo seus seguidores a exaltar pseudo-mestres espirituais. Nos tempos atuais, o número de tais farsantes aumentou consideravelmente.
isso se tornou um problema para os devotos puros que querem salvar os povos da propaganda profana desses farsantes e pseudo-encarnações. Então, se você parar para pensar, aqui no Shila Prabhupada, bem interessante, está dando o propósito do devoto puro, que é ensinar sobre Deus e estabelecer um método prático e acessível para toda a humanidade em geral. Mas o que acontece? Né? Aqui está o problema. Né? O problema é que a pessoa não tem interesse nas atividades do Senhor Supremo, não tem interesse em beneficiar outro. Simplesmente ele pega, como eu falei aqui, e desvia a atenção para ele receber honras, né? E glorificações. Como eu falei aqui, para o Prabhupada bem enfático, não é? A pessoa promove, exalta as qualidades de pseudos mestres espirituais. Esse ponto bem interessante e importante, que no movimento atual, Hare Krishna está cheio de pseudos mestres espirituais. Não é? Então, você pode falar, mas de onde você tira isso? Você está ofendendo. Não, senhor. Srila Prabhupada não deixou ninguém para ser mestre espiritual. Não é? Ninguém deixou sucessor. O mestre espiritual genuíno nunca morre. Srila Prabhupada é vivo. Então, sempre no mesmo ponto que bate. Não é? Então, este mantra é muito importante nesse sentido, que a pessoa tem que deixar de lado a ideia que adorando um pseudo-mestre espiritual a pessoa vai ser avanço na vida espiritual. Não. É completamente um equívoco e simplesmente reforça o obstáculo, como fala aqui Prabhupada, o desejo dos devotos puros. Embora você não faça nada, embora você simplesmente adore uma pessoa que não está na corrente de sucessão discipular pura, você simplesmente cria uma perturbação na sociedade em nome de uma pessoa que é um farsante e você dando estímulo a esse farsante, fazendo propaganda para farsante. Disso em Kali Yuga está cheio. Não é? Disso em Kali Yuga está cheio de gente que procura fazer propaganda de si mesmo como o grande erudito, o salvador das pessoas, sem dar nada, sem prestar nada de sentido na vida de alguém, a não ser dar trocas materiais. E como foi falado aqui, as trocas materiais, o conforto materialista não é o objetivo da vida espiritual última. Você pode ter conforto material ou poder deixar de ter conforto material, mas não depende, a realização espiritual não depende do que você tem ou deixa de ter, senão depende de você ser rendido a um devoto puro de Krishna. Esse é o ensinamento, tanto para uma pessoa que é religiosa como uma pessoa que não é religiosa. Você tem que aceitar a autoridade de um devoto puro e tratar de servir ele. Né? Então esse ponto é bem interessante. Né? No mantra do Sri Upanishad original, né? Prabhupada está falando que nos tempos atuais o número de malandros, de pessoas intolerantes, de pessoas que são completamente antagônicas aos princípios da vida espiritual tem crescido. Imagine agora, hoje em dia, 2017, né? 29 de março de 2017, quantas pessoas estão ali buscando ganhar, buscando enganar as pessoas, se declarando Deus, se declarando um guru autorizado, se declarando isto, aquilo, e um monte de gente que aceita essas mentiras, essas falsas, essa falsidade, né? Essas mentiras, né? A pessoa termina, sabe, fazendo propaganda de algo que está completamente errado e desviado. Então, não é esse o propósito, não é esse o caminho, e o resultado está na prática. Você vai ver na prática que ninguém desperta curiosidade, ninguém desperta avidez por ouvir as atividades do Senhor Supremo. Não existe. A pessoa simplesmente desperta um sentimentalismo barato, uma ideia de pertencer a um grupo, a um lugar, a uma seita, e ser aceito simplesmente por isso num fanatismo estúpido e tolo, não é? Que não leva a nada, não dá nenhum resultado e nem sequer otorga compreensão espiritual. Então, continuando aqui, já deixando os últimos parágrafos, enquanto Prabhupada continua aqui no significado do Sri Upanishad do mantra 13, enquanto os Upanishads atraem de maneira indireta nossa atenção para Shri Krishna, o Senhor primordial, o Bhagavad Gita, sumário de todos os Upanishads, o faz de uma maneira direta. A mente de uma pessoa
que ouve sobre Krishna como ele é no Bhagavad Gita ou no Srimad Bhagavatam, gradualmente se purifica de todas essas coisas contaminadas. O Srimad Bhagavatam diz: por ouvir sobre as atividades do Senhor, o devoto faz com que o Senhor, que está situado no coração de todo ser vivo, volte sua atenção para ele e o ajude, dando orientações apropriadas. O Bhagavad Gita também confirma isso. Bhagavad Gita 10.10. A orientação interior do Senhor purifica o coração do devoto de toda a contaminação produzida pelos modos materiais de paixão e ignorância. Os não devotos estão sob a influência da paixão e da ignorância. O desapego do desejo material é impossível para uma pessoa em paixão, enquanto que para a pessoa em ignorância é impossível saber o que ela é ou o que o Senhor é. Deste modo, por mais que possa representar o papel de religiosa, a pessoa no mundo da paixão ou da ignorância não terá oportunidade para se autorrealizar. Pela graça do Senhor, o devoto se livra dos modos da paixão e da ignorância, situando-se assim na qualidade da bondade, sinal de um Brahmana perfeito. Qualquer pessoa que seguir o caminho do serviço devocional orientada por um mestre espiritual autêntico poderá qualificar-se como Brahmana. O Srimad Bhagavatam também diz: Kirata Hunandra Pulinda Pulkasha Abhira Shumba Yavana Kasadaya Yenecha Papa Yat Apashraya Shraya Shudhyanti Tasmai Prabhavishnave Namaha. Qualquer entidade viva de nascimento inferior pode purificar-se através da orientação de um devoto puro do Senhor, pois o Senhor é extraordinariamente poderoso. A pessoa que alcança as qualificações bramínicas torna-se feliz e entusiástica em prestar serviço devocional ao Senhor. A ciência de Deus se desvenda de modo automático para ela e esse conhecimento a liberta gradualmente de todos os apegos materiais. Somente, antes cheia de dúvidas, fica clara como cristal pela graça do Senhor. A pessoa que alcançar esse estágio poderá tornar-se uma alma liberada e ver o Senhor em todos os momentos de sua vida. Esta é a perfeição de Sambhavat, como se descreve neste mantra. Então esse é o final. Shila Prabhupada aqui, Jagadguru aqui. Então esse é o final. Prabhupada deixa bem claro, né? Neste verso do Sri Upanishad, achei bem interessante. É o ponto que ele fala que não adianta você se colocar como um religioso se está na paixão e na ignorância, né? Então, no modo da paixão e da ignorância, por mais religioso que você seja, por mais status que você tenha, né, você não vai conseguir alcançar o propósito, né? Alcançar o ponto central, que é você desenvolver amor e serviço a Krishna, a Deus, não é? Ou seja, na paixão e na ignorância fica a pessoa coberta, não é? Coberta por quê? Coberta pelo desejo, não é? De desfrute, coberta pelo princípio de querer ganhar, não é? O princípio de ser uma pessoa ambiciosa por seguidores, por fama, não é? Por dinheiro, por todas essas coisas. Então, esse mantra do Sri Upanishad deixa bem claro que aqueles que buscam a consciência de Krishna com motivos materialistas, eles não fazem nenhum avanço na vida espiritual, simplesmente eles podem chegar a conseguir alguma coisa material que eles desejam e satisfazer seus sentidos. Mas o princípio de se tornar um servo de Krishna fica obstruído. Fica obstruído pelo sentimento, não fica obstruído pelo sentido de posse, não é? O sentido de você ser o desfrutador, de você ser o Senhor, de você ser o Guru, não é? Esse é o ponto central, não é, que Prabhupada está escrevendo, não é? A pessoa, o desapego do desejo material é impossível para uma pessoa em paixão, enquanto que para a pessoa em ignorância é impossível saber o que ela é ou o que o Senhor é. Então, aqui está o ponto, né? Então, nós estamos todos aqui na ignorância e na paixão,
E tem muita gente disfarçada de guru, de devoto, que está na paixão e ignorância pura. Então é muito difícil, é impossível, na verdade não é muito difícil, na verdade o Prabhupada está escrevendo aqui, é impossível a pessoa se desapegar do desejo materialista, se desapegar de enganar os outros, se desapegar de falar mentira, se desapegar de fazer tantas disparates em nome de Krishna e Prabhupada. Então nós estamos em ignorância, e os que estão em ignorância é impossível que eles saibam que é um guru, que é o serviço devocional, que é Krishna de verdade, não é? Quem é Chaitanya Mahaprabhu, quem é Srimati Radhika. É impossível que a gente, na ignorância, consiga identificar as coisas. Eles simplesmente vão aceitar o que foi dado, o que está sendo dado por pessoas que estão fazendo propaganda desse tipo de gente. Então, na vida espiritual, sempre Prabhupada nos dá a chance de questionar tudo. Tudo tem que ser questionado. Então, esse ponto, se você não questiona, se você não lê o livro Prabhupada, se você simplesmente fica preso em uma seita, em um grupo de gente que simplesmente fala coisas que são aceitas para obter lucro material, para satisfazer necessidades de pessoas materialistas, então vai ser muito difícil entender quais são os problemas que você tem e quais são os desafios que você tem para poder se libertar, como fala aqui em Prabhupada, no significado, e obter a misericórdia infinita do Senhor Supremo, do Senhor Krishna. Então esse é o ponto que queria comentar. E, bom, Hare Krishna, Hare Bol. Om Tat Sat. Hare Krishna, Krishna Krishna.